No vilarejo esquecido de São Nicolau, uma lenda antiga circulava entre as pessoas, a história de uma canção mortal que assombrava as noites de lua cheia. Conta-se que, quando o vento soprava pelos campos e a névoa se erguia das colinas, era possível ouvir uma melodia fúnebre vindo do nada, ecoando pelos cantos escuros das florestas. Aqueles que a ouviam não viviam para contar o que acontecia depois. Uma jovem que nunca acreditará nessas superstições, decidiu passar o final de semana na velha casa de seus avós, afastada da cidade e cercada pela floresta. Ao chegar, o ar estava pesado e úmido, como se a natureza estivesse advertindo sobre algo que ela não conseguia entender. As árvores pareciam sussurrar entre si, mas apenas sorriu, desconsiderando o que chamava de bobagens de um lugar esquecido. Na primeira noite, enquanto ela se preparava para dormir, ouviu um som estranho. Não era o farfalhar das folhas ou o barulho da velha casa de madeira, mas uma melodia suave e hipnótica, como se um violino desafinado estivesse tocando ao longe. Ela abriu a janela e olhou para a floresta, mas nada viu além da escuridão que se movia com o vento. Intrigada, voltou para a cama, mas o som persistia, agora mais nítido. Era como se alguém estivesse tocando uma canção fúnebre para ela, uma música que não parecia deste mundo. A jovem tentou ignorar, mas quanto mais ela tentava dormir, mais alto e perturbador se tornava o som. Na manhã seguinte, decidiu perguntar a alguns moradores locais sobre a música. É apenas o vento, disseram alguns. Outros, mais velhos, recusavam-se a falar sobre o assunto, seus olhos arregalados como se temessem até mesmo mencionar a melodia. Apenas uma senhora idosa, com a pele enrugada e olhos cansados, sussurrou: "Não é o vento, menina. É a canção da morte. Aqueles que a ouvem, não têm salvação. Quando a música começa, a morte já está a caminho." Ela riu nervosa, achando que era mais uma das muitas histórias para assustar forasteiros. No entanto, a velha mulher a pegou pelo braço, com uma força inesperada para sua idade, e disse: "Você já ouviu, não ouviu? A música? É tarde demais." Aquilo mexeu com ela de uma forma que ela não esperava. Voltou para a casa dos avós, mas o desconforto crescia dentro dela. A noite caiu rapidamente, e o vento começou a soprar mais forte. Como na noite anterior, a canção voltou, ainda mais clara e intensa. Desta vez, não era uma simples melodia, mas um lamento sombrio, que parecia preencher todos os cantos da casa. Era como se a própria floresta estivesse chorando. Tentou se distrair, ligou a televisão, aumentou o volume, mas a música persistia. Cada nota parecia mais próxima, como se algo invisível estivesse se aproximando da casa. O coração dela disparou quando percebeu que as luzes começaram a piscar, e a temperatura na casa caiu bruscamente. Ela tentou correr para a porta, mas estava trancada, por dentro. O som agora era ensurdecedor, e a melodia parecia falar diretamente à sua alma, como se estivesse arrancando cada pedaço de sua sanidade. Ela se encolheu em um canto da sala, as mãos pressionadas contra os ouvidos, mas não havia como escapar. De repente, a música cessou. Houve um silêncio mortal. Por um momento, pensou que talvez tivesse passado. Talvez tivesse sido apenas um pesadelo. Mas quando levantou a cabeça, a porta da casa se abriu sozinha, com um rangido longo e assustador. Uma névoa espessa começou a invadir o interior da casa. De dentro da névoa, uma figura esquelética apareceu. Seus dedos finos e compridos seguravam um velho violino, de onde a música terrível parecia ter vindo. Seus olhos eram poços vazios, e seu sorriso, um corte fino e maligno. Ela tentou gritar, mas nenhum som saiu. Seu corpo estava paralisado pelo terror. A criatura levantou o violino novamente, e uma nova melodia começou a tocar, lenta e macabra. Cada nota parecia consumir sua alma, sugando sua vida pouco a pouco. Ela tentou lutar, mas suas forças se esvaiam com cada compasso da canção. Sentiu o coração parar, os pulmões falharem, até que, finalmente, tudo ficou escuro. Na manhã seguinte, os moradores encontraram a casa vazia, exceto por um detalhe perturbador: o seu corpo, deitado no chão da sala, com os olhos arregalados e a pele pálida, como se tivesse sido drenada de toda a vida.
No chão, ao seu lado, havia um violino antigo e empoeirado. A melodia, no entanto, ainda podia ser ouvida ao longe, ecoando pelos campos. Mas uma alma havia sido arrebatada pela canção da morte. E assim, a lenda continuava, sussurrada entre aqueles que ainda se atreviam a viver perto da floresta. Porque, uma vez que a música começava, não havia como escapar de seu destino.